Boa noite a todos, boa noite, e estamos aqui em mais uma terça-feira no Simplifique com a TCD e hoje o tema: principais exames a serem pedidos para os seus pacientes. Então, hoje vamos fazer a live um pouco mais curta, porque depois da minha live eu entro numa outra live no SEATA com o Dr. Vu. Então, boa noite a todos que estão entrando. Ellen, boa noite. Verônica, boa noite. Espero que esteja tudo bem. E quais seriam esses exames que você vai solicitar aos seus pacientes? Em primeiro lugar, é o seguinte, a gente sempre fala, né, vários tópicos, mas hoje é uma coisa um pouco mais resumida. Uma das primeiras coisas que vocês vão fazer é o seguinte: fazer uma bela de uma anamnese na sua consulta. Nessa anamnese, vocês vão perguntar para o paciente de vocês se eles têm exames recentes. Se eles estão tratando com médicos, né? Se o médico pediu algum exame, normalmente sim. Se eles tiverem tratando e fizeram um exame menos de 3 meses, tudo bem, tá? Agora, se esses exames foram há 3 meses atrás, vocês vão ter que pedir ou para o médico ou vocês mesmas podem receitar. Se o paciente de vocês for da Unimed e precisam de uma autorização da Unimed, você vai fazer no seu receituário quais os exames que a sua acupunturista está pedindo. Ela leva no paciente, no médico, e o médico solicita esses exames pela Unimed. Tem alguns pacientes que não vão com o meu receituário mesmo, que não tem convênio, e fazem no laboratório. O laboratório aceita, por eu ser dentista, ter CRO, né, e ter o Conselho Brasileiro de Acupuntura também. Então, os laboratórios aqui de Ponta Grossa já me conhecem e eles fazem os exames que a gente pede. Bom, dependendo da anamnese, né? Queda de cabelo, a primeira coisa que vocês vão pedir é um hemograma completo, ferro, ferritina, tá? Vitamina D e vitamina B12. Então, assim, depende da anamnese do seu paciente, como eu já falei numa outra live em que foram pedidos todos os exames, mas não pediram a vitamina D. E a vitamina D dessa paciente estava muito baixa. Então, assim, tudo vai depender também, por exemplo, na queda de cabelo, TSH, T3, T4, porque pode estar relacionada com a tireoide. Então, eu fiz aqui alguns exames indispensáveis que vocês precisam passar para o paciente de vocês, se eles não têm esse exame. Se vocês quiserem anotar, principalmente por todas essas novas doenças que estão acontecendo: AVC, infarto, cânceres fulminantes, né? Então, gente, por causa dessas doenças de agora, eu separei alguns exames que vocês podem pedir para o paciente de vocês: hemograma completo, TGO, TGP e Gama GT. Esses 3 exames são do fígado. Você já vai ter uma noção
geral do fígado do seu paciente. Vitamina D, vitamina B12, vitamina C, zinco. Um dos exames que eu acho muito importantes, a CPK, que é do coração. Inclusive, a CPK é um dos exames, quando você tem um ameaça de infarto, o primeiro exame de sangue que o hospital pede é uma CPK. Tá? Então, a CPK é muito importante. Então, eu fechei o fígado, eu fechei o coração e eu agora vou fechar o sangue com o dímero D. E o que é, professora, esse dímero D? É para ver a viscosidade do sangue do seu paciente. Vocês já ouviram falar, vários pacientes meus foram tirar sangue no laboratório e o sangue não saiu porque estava muito viscoso. E eu não posso falar aqui, mas vocês sabem o porquê desse sangue viscoso, né? E aí vocês vão ter que ir no médico e ele vai ter que medicar vocês com uma aspirina, com um Somalgin, para deixar o sangue mais fluido. Se por acaso o dímero D, porque o dímero D dos pacientes tem dado lá em cima, vocês precisam pedir para ele ir no médico e também fazer tempo de coagulação e tempo de sangria, quando o dímero D está alterado. Porque existe um normal, só que o que acontece do tempo de coagulação e tempo de sangria? Ele está coagulando muito antes do tempo pré-determinado. Então, isso é muito importante para salvar a vida do paciente de vocês. Um outro exame que eu gosto de pedir é a fosfatase alcalina, que é muito bom também, tá? Então, vocês precisam ter esses exames anotados e ver exatamente o que o paciente tem na sua anamnese. Mas quando um paciente vem a primeira vez e diz que ele faz muito tempo que não fez, né? Eu pergunto, vocês sabem do que eu tô falando, quantas vezes ele tomou, e aí vocês vão fazer o pedido desses exames. Por que eu tenho falado isso para vocês? Eu tenho um paciente que ele chegou no hospital não se sentindo muito bem e o médico resolveu de fazer uma bateria de exames na emergência. E, pasmem, ele fez hemograma, ele fez TGO, TGP que estava alterado, mas ele fez uma CPK nele, embora ele não estava com nenhuma alteração no coração, só não estava se sentindo bem. Gente, o normal de uma CPK é até 200. O dele deu 18.000. Na hora, o médico internou ele na UTI e falou que ele não sabia há quanto tempo ele estava com essa CPK alta e falou que ele poderia ter parar os 2 rins, que ele achava que ele já tinha parado os 2 rins
que ele poderia ter um infarto fulminante ou ele poderia ter um AVC. E qual foi a prescrição desse médico na UTI? 2 litros de soro por hora para limpar o corpo dele. Graças a Deus, ele não perdeu os rins, ele não teve o infarto e não teve o AVC. O médico ficou bobo. Nem os halterofilistas, eles têm até 10.000 de CPK por causa da força que eles fazem no músculo. E ele não tinha feito nada, apenas academia. Um pouco, como ele disse, um pouco mais forte que o normal. Mas não por uma CPK da 18.000. Ele saiu da UTI depois de 3 dias, ficou mais 2 dias no quarto e ainda saiu do hospital com 5.000 de CPK. Receita: água, limpando o corpo. Então, eu vim dar para vocês isso hoje, porque eu achei muito importante por causa dos nossos assuntos que nós demos as lives passadas, sobre trombose, sobre AVC, sobre infarto. Tá? E aí eu achei de vir numa live, só numa live, né, especial, para passar isso para vocês. Então, por favor, peçam exame do paciente de vocês. Se o paciente de vocês também, como nós falamos na live passada, tiver os exames, os exames, peça para ver. E peça para ver a receita do médico também, e não dar para uma paciente de 83 anos testosterona. Por favor. A fosfatase alcalina também vê a parte neurológica. Então a gente fecha, né? A gente fecha o diagnóstico, tá? Água mineralizada, excelente. Água solarizada também, né? Então, fechem o quadro do paciente de vocês, ok? Porque esse médico salvou esse paciente, porque ele não estava se sentindo bem, veio fazer uma acupuntura, falou que não estava se sentindo bem, eu falei, olha, é melhor, eu não tinha feito uma sessão só, é melhor você ir para uma emergência. Que ele estava com um pouco de falta de ar, porque ele tinha feito academia, um pouco mais forte, que ele estava estressado, extremamente estressado, e por ele estar estressado, ele fez uma academia um pouco mais forte, uma musculação mais forte, mas não era para dar 18.000. Então, gente, façam tudo certinho. Vocês sabem que a bomba nunca cai lá, né? Cai sempre pra gente. Então, sempre fique com os resultados dos exames do paciente, encaminhe, porque nós trabalhamos em conjunto com os nossos pacientes, com os médicos, ok? Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa a mais? Isso. Eu tenho mais um exame que eu acabei esquecendo. Eu ia procurar uma médica que eu sigo e gosto muito dela. E depois eu passo para vocês. Não esqueçam, se a pessoa toma
hormônio para tireoide, não esqueçam de passar TSH, principalmente o TSH, T3 e T4 livre, tá? É muito importante também. Por quê? O que está acontecendo? E eu já dei uma live sobre tireoide, onde o valor normal dos laboratórios é de 3 a 5. Gente, 5 já é um hipotiroidismo subclínico, certo? Então, o ideal é de 1,5 até 3,5. Passou de 3,5 já pode ter queda de cabelo, sintoma de falta de ar, todos os sintomas de um problema de tireoide. Então, cuidado. Nós temos alguns médicos que já sabem isso, que acima de 4 já comecem a tratar como um hipotiroidismo subclínico. E não achem que na diabetes, problemas de tireoide, vocês conseguem eliminar com acupuntura. Esqueçam isso, vocês vão ajudar a tirar sintomas, a melhorar, vai ter que ter dieta. A mesma coisa colesterol e triglicerídeo. Triglicerídeo é massa, é bolacha. E só tira, você não pode, quem tem triglicerídeo alto, comer frango. Tem um ponto para colesterol? Tem, o R3 é maravilhoso, mas não vai baixar. Certo? Se eu achar essa médica, eu vejo qual é. Lembrei. É homocisteína. Tá? A homocisteína, além da fosfatase alcalina, deixa eu até escrever aqui, ela vê homocisteína. Ela vê como está o cérebro do paciente, certo? E o que acontece? No laudo do exame, a homocisteína vai até 12. Para essa médica, acima de 8 já é uma deficiência do cérebro. Entende? Sim, o ômega 3 é maravilhoso. O ômega 3 é maravilhoso. Boa noite, Marlon. Tudo bem? Então, daqui a pouco tô com vocês lá, tá? Já tô terminando a live. Então, a fosfatase alcalina, ela vê alguns tipos de CA no organismo, e a homocisteína é maravilhosa para ver a demência cerebral, lembrei o nome. E acima de 8 você já vai começar com uma demência no cérebro. E prestem atenção, quando você tem essa homocisteína muito alta, você tem a vitamina B12 muito alta. Vocês sabiam disso? Isso mesmo, a fosfatase, tá? Então, prestem atenção, eu vou ver se eu acho sobre a homocisteína e vou passar o link para vocês escutarem o que essa médica fala sobre a homocisteína. Eu tenho uma paciente minha que tem um nível de vitamina B12 em 2000 e ela tem a homocisteína muito alta, muito alta. Então o médico, né, tá tentando
diminuir a vitamina B12 dela, porque a hora que diminui a vitamina B12, diminui a homocisteína. Só que o que acontece? Chega a 2, 3 meses, ela tá com 300 de vitamina B12. Então, daí ele vai ter que repor a vitamina B12. E é um caso bem complicado de se fazer isso, tá bom? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Isso, né? São alguns exames que a gente fala, né, para vocês. E que pode fechar o cerco de algumas doenças e que você pode pegar antes. Sim, Ellen, tá dando muito resultado de vitamina B12 baixa. Inclusive, o percentual do laboratório é até 500. E essa médica, que eu vou passar o link para vocês, ela diz que quanto mais alta a vitamina B12, melhor para o organismo. Mas você tem que ver a homocisteína. E já tem alguns laboratórios dando até 900. Para ela, o ideal é uma medicina integrativa, né? É de 900 a 1.200 o resultado da vitamina B12. Ok? Então é isso aí, pessoal. Eu vou entrar às 8h30, não sei nem que horas são agora. Eu vou entrar às 8h30 numa live com o Dr. Vu, não sei se vai ser no Seata ou eu acho que é no particular dele. Eu vou falar sobre a TCD, porque eu vou dar um curso em São Paulo, no Seata. Eu vou falar com a TCD e o Dr. Vu, ele chama vários professores. E ele também chamou uma professora de Reiki. Então vai ser bem interessante essa live dele. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Vai ficar gravado. E até quinta no nosso café com a TCD. Um beijo no coração e Deus abençoe todos.